A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos mais um dia, mais uma madrugada com o Senhor Jesus. Hoje é 22 de agosto, sábado, 3h22 da manhã. É isso mesmo, 3h22 da manhã, 3 horas da madrugada e 22 minutos. Uma madrugada com o Senhor. Estamos aqui todos os dias pela madrugada para trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações, ao teu e ao meu coração. Aleluia! Aqui nesse canal, Momento Único Oficial com 2F. Aleluia! Compartilhe essas mensagens. Compartilhe essas mensagens. Aleluia! E hoje o Senhor, Ele tem uma palavra aos nossos corações, que está em Miqueias. O profeta Miqueias. Miqueias capítulo 2, versículos de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. São 6 versículos desse capítulo número 2, que diz assim: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo ele a troca, e como me despoja, tira os nossos campos e o reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam, eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Irmãos, que palavra forte. Que palavra forte. Sabe qual é o título? O castigo sobre os opressores. Irmãos, quando o Senhor levantou Miqueias, assim como levantou Joel, assim como levantou Malaquias e outros profetas menores, porém, são profetas de Deus que trazem juízo sobre o povo. E, meus irmãos, esse juízo, ele está tão próximo, se é que já não está acontecendo. Porque o Senhor, ele é reto. O Senhor, ele é Deus. A base do trono de Deus é justiça. E o Senhor, ele traz justiça para todos. Eu digo para todos. Porque na história, nesse mundo, não escapará ninguém de tudo que esse alguém fizer em terra. Esse alguém, ele será julgado lá no céu. Irmãos, ninguém, eu digo ninguém, foge dos olhos do Senhor. Quando o Senhor diz: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. É aquilo que a palavra diz. Quando o ser humano ele tem poder sobre tua mão, ele maquina o mal. Ou seja, ele maquina o mal sobre outra pessoa, porque é da natureza humana. Quando o ser humano ele anda sobre a tua
própria consciência, ele maquina o mal. Quando o ser humano ele tem a direção do seu próprio coração, ele vai maquinar o mal. Porque em Jeremias diz que o coração ele é perverso e fraudulento. O coração de Deus, quem o conhecerás? É por isso que a busca sobre o Senhor, ela é infinita. Por que eu digo isso? Porque quanto mais buscamos o Senhor, quanto mais buscamos a vontade do Senhor, mais nós estamos perto do Senhor. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que anda sozinho com o seu próprio coração, ela é iníqua. Não tem para onde correr. Quando a pessoa ela anda com o seu próprio coração, ela se transforma em pessoa má. Mas quando a pessoa ela anda com o coração de Deus, buscando as coisas do céu, essa pessoa ela se santifica. Por que ela se santifica? Porque ela está buscando um poder supremo, um poder do céu. Quando nós andamos de acordo com o céu, nós buscamos santidade. Mas quando nós andamos de acordo com o nosso coração, nós buscamos iniquidade. Irmãos, sempre digo nesse canal, se não vier do céu, nada seremos. Se nós tivéssemos o nosso próprio entendimento, nós temos entendimento da terra. E o entendimento da terra, como o mundo jaz do maligno, se nós temos entendimento da terra, nós temos entendimento do mal. É por isso que muitos maquinam mal em suas camas. Aqui ele está falando literalmente. Por que literalmente? Porque a todo momento o ser humano, quando vive terrenamente, ele sempre busca mais, porque é a cobiça do ser humano, é o normal do ser humano, porque ele não busca o céu. Irmãos, isso é uma palavra onde não vemos em nenhum lugar, em nenhum templo pregando sobre esse tipo de palavra, porque esse tipo de palavra, o que acontece? Quando uma pessoa ela vive somente na terra, ela não acredita nas coisas do céu. Jesus, quando estava aqui na terra, Jesus ele falando das coisas do céu. E o que os fariseus, os hipócritas, diziam? Ele é louco, ele tem demônio. Por quê? Porque Jesus falava das coisas do céu. Mas eles não entendiam as coisas do céu com o seu próprio entendimento da terra e faziam levantes, faziam mal, faziam iniquidade contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra ela é bem clara. O que ligares no céu é ligado na terra. Mas se desligares no céu, automaticamente será desligado na terra. Porque Jesus ele veio para nos ensinar. Assim como veio a lei, vejam só esse raciocínio. A lei ela foi criada para um homem, para esse homem espalhar a lei. O que diz a lei? Um exemplo, não adorar outro Deus, não matarás, não furtarás. Por quê? Porque essa lei ele veio do céu, mas escrito por homem. Veja só, escrito por homem. Mas ao passar do tempo, essa lei ela foi distorcida até chegar um grande momento que o nosso Senhor ele veio sobre a terra. Para quê? Para ensinar novamente a lei. Para cumprir novamente a lei. Jesus ele deu um exemplo. O exemplo que Jesus deu, ninguém, eu digo ninguém na face da terra dará esse exemplo. Um exemplo de humildade, de mansidão, um exemplo de fidelidade, um exemplo de capacidade de adquirir e de falar como se deve falar. Hoje em dia eu vejo que a pessoa que ela tem um bom coração, a pessoa que ela é transparente, ela é vista com maus olhos. Eu presencio isso.
Eu presencio isso. Quando Jesus ele muda uma pessoa, ele muda para melhor. Mas tá aí que tá um detalhe. O Senhor Jesus, quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, essa pessoa ela pode estar longe que for no mundo, mas ela sempre teve um propósito dentro de si que é enviado do céu. Pode acreditar. A pessoa ela pode estar no mundo, ela pode estar bebendo, fazendo tudo do mundo, mas quando Deus tem um propósito para essa pessoa ela tem dentro de si o que Deus deu, que muitos não têm. É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque o escolhido de Deus, quando prega a palavra verdadeiramente, ele é zombado. Ele é zombado, irmãos. E muitos não estão entendendo. Pessoas próximas não entendem que você tem o Espírito de Deus para pregar a palavra, para trazer a palavra real e verdadeira que Deus colocou no teu coração. Quando você tem um coração muito aberto, quando você tem um coração muito transparente, quando você tem um coração sem maldade, você faz as coisas para ajudar, para compreender o que o outro está pensando, para compreender, para tentar ajudar. Mas essas pessoas, elas te zombam, elas te dão risada pelas costas. Automaticamente elas te traem. Por quê? Porque você é transparente, você é verdadeiro. E hoje em dia, ser transparente e ser verdadeiro é motivo de chacota. Eu presencio isso, eu vivo isso. É motivo de chacota. Mas o que importa é você ter o coração verdadeiro, extremamente virado para Deus. Aleluia. O que importa é isso, irmãos. O que importa é que Jesus pôs a felicidade no teu coração. O que importa é que Jesus tem um propósito para você, ensinar as pessoas como Jesus ensinou. E muitos não têm essa capacidade. Muitos eles pensam por você ser humilde, por você ser transparente, por você ser verdadeiro no que fala e verdadeiro nos seus sentimentos para com todos. Muitos assistem como se você fosse uma comédia, como se você fosse algo onde é zombaria e todos zombam de você. Eu presencio isso, presencio todos os dias, eu vejo. Mas, por mim, sabe o que importa? O que importa é fazer a vontade de Deus. O que importa é que o Senhor me transformou. O que importa é que estamos fazendo a coisa certa. E aquele ditado, quem quiser acreditar, acredite, mas quem não quiser acreditar, não acredite. Quem quiser mudança, mude, mas quem não quiser mudança, não mude. Porque em Apocalipse diz, aquele que é santo se santifica cada vez mais, busque mais santidade. Não com essas palavras, mas é o mesmo sentido. Mas aqueles que têm maldade, que têm iniquidade, que façam maldade, iniquidade cada vez mais. É por isso que Deus nos deu. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam mal. À luz da alva o praticam. Porque já é de natureza. Não aceitar a verdadeiramente vontade do Senhor. É não aceitar a palavra do Senhor. E não aceitar que o outro mudou realmente e querem mudar realmente com ele. Não, eles vejam simples aquela pessoa que é transparente, motivo de chacota e de zombaria. Assim que fizeram com Jesus, porque Jesus ele era verdadeiro. Jesus ele era honesto, simples nas palavras, porém forte e firme no que faz. Irmãos, não tenham vergonha do que Jesus te deu nas tuas mãos. A dracma que Jesus te deu, compartilhe. A dracma que Jesus te deu, não esconda. Compartilhe, multiplique. Multiplique essa dracma que está em tuas mãos. Deus ele está tocando ao meu coração, porque é verdade. Palavras verdadeiras que vêm diretamente do Espírito Santo de Deus.
Multiplique a tua dracma, não importa o que pensam de você. Porque pregar a palavra e ser sincero, realmente o que Deus te deu é motivo de chacota para muitos, mas para Deus está fazendo a coisa certa. Não importe com isso. Pregue a palavra. Faça o que for melhor, porque a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. Nós devemos olhar para os outros, amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos se desfazer nós mesmos para que os outros possam ver. Essa é a palavra verdadeira. Essa é a palavra de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Há um galardão para o teu trabalho. Há um galardão para o teu trabalho. Não se sintam mal fazendo bem. Não se sintam mal fazer com o que Jesus faz. Não se sintam mal, porque quem tem a presença do Espírito Santo de Deus, ele é zombaria para o mundo. Paulo mesmo diz, parece que o que nós fazemos, a palavra que nós fazemos, o que nós fazemos para Jesus é espetáculo para o mundo. E o mundo ele aplaude, porque eles não entendem. Aqueles que crucificaram Jesus de braços abertos disse, Senhor, perdoe-nos, porque eles não sabem o que fazem. Assim como Estevão, sendo apedrejado, ele disse a mesma coisa, Senhor, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Este servo que vos fala, eu penso todo dia a mesma coisa. Porque em certas ações, em certas palavras, em certos pensamentos compartilhados, muitos zombam, mas eu não dou atenção, porque eu sei que eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, o que importa é espalhar a dracma de Deus. Espalhem, multipliquem, porque há galardão para o teu trabalho. Irmãos, a palavra de Deus, ela é isso. A palavra de Deus, ela não é tirada do nosso coração. Porque a palavra de Deus, quando é tirada do nosso coração, nós não estamos em Deus, nós estamos no mundo. E quem é do mundo é inimigo de Deus. Portanto, você que tem realmente o Espírito Santo de Deus, deixe que o Espírito Santo multiplique a vontade dele na tua vida. Porque ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade e maquinam mal. A luz da alva o praticam, porque está no poder da tua mão. E não no poder de Deus. Quem maquina o mal está no poder da sua mão. E olha só, e cobiçam campos, cobiçam casas, arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Pessoas que querem tirar o que você tem. Pessoas que zombam do Espírito Santo que está em você. Irmãos, não se importe com isso, porque, portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto o mal contra esta família, do qual não tirarei os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. A justiça, ela vem para todos. Se você está fazendo um bom trabalho, continue, porque aqueles que estão zombando, que estão fazendo um mau trabalho, verá o tempo mau acontecer. Como diz a palavra, se levantará pranto lastimoso. Nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca como se despoja. Irmãos, a palavra de Deus, ela é clara. Aquele que faz o bem, ele sempre vai fazer o bem. Porque ele tem aquilo. Lembra no começo, como eu disse? Eita glória! Jesus, ele é Jesus. Ele faz acontecer a palavra dele ser espalhada. Lembra no começo, como este humilde servo vos falou? Aquilo que tem de Deus, ele pode ir onde ele for, mas ele tem o mais importante que Deus colocou no coração dele. Sabe qual é?
a verdade e a honestidade sempre esteve no teu coração. O inimigo apenas te levou para onde for, tentando, ele não conseguiu, ele tentou te obstruir, te levar a fazer coisas que não é de Deus. Mas Deus, ele colocou algo no teu coração que quase, eu digo quase, ninguém tem. Porque o propósito de Deus é esse. Porque Deus, ele levanta pessoas para fazer a diferença. E essa diferença você tem. Essa diferença nós temos. E isso que nós temos, ninguém tem. Que é a presença do Pai. A vontade do Pai que habita em nossos corações. Isso ninguém tira. Isso ninguém tira. Quando a palavra diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Essa é a verdade. Porque o Senhor, quando diz a Jeremias, te conheço antes de nascer. Eu te conheço antes de nascer. E eu já tenho um projeto para você. Porque assim como Ana orou e veio o profeta Samuel, porque o Senhor já tinha projeto para aquela criança. Assim como Jeremias nasceu, o Senhor já tinha projeto para ele. Salmo 119. Ainda o seu corpo informe, eu já te conhecia. E o anjo está anotando tudo que você faz. Tudo. Porque o Senhor, ele já tem projeto. Antes de nós nascermos, o Senhor, ele já tem projeto. Não é todos, mas o Senhor escolhe a dedo, cada um. Porque ele é o dono do tempo. Ele é o dono de tudo. Porque é tudo dele. Por ele e para ele são todas as coisas. Assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus, que veio do céu, escolhido, nasceu, viveu, foi crucificado, porque é um propósito. Deus, ele tem um propósito. Um propósito. Isso é ser, sabe o quê? Escolhido de Deus. Assim como Paulo também, mesmo sendo mal no mundo. Olha só o projeto de Deus, mesmo sendo mal no mundo. Mas o Senhor já tinha escolhido aquele vaso. Mesmo que o mundo levou, afastou ele. Porque o inimigo, ele faz isso. O inimigo, ele planta o joio no meio do trigo. O joio, ele cresce junto. Mas na hora da ceifa, o Senhor, ele separa, porque ele é Deus. Os pensamentos dele, quem saberá? A vontade de Deus, quem saberá? A não ser aquele que busca verdadeiramente em espírito e em verdade. Porque ele se importa com os verdadeiros adoradores. Adorador não é só ir no templo orar, chorar, não. Adoradores é prevalecer a vontade dele na sua vida. Mesmo que sofra, mesmo que doa, mesmo que você vê a zombaria. Eu vejo, irmãos, quem tem a visão de Deus, ele vê tudo. Quem tem discernimento de Deus, ele tem discernimento, ele vê. Mas não se preocupe, porque Deus, ele está contigo. Deus, ele está com aqueles que verdadeiramente andam na sua palavra. Aleluia! É o poder de Deus sobre nossas vidas. Portanto, meus irmãos, você que está fazendo um trabalho, você que tem essa presença de Deus, continue. Não desfaleça. Esse é o recado de Deus, que Deus tem. Deus tem esse recado para nós. Porque no começo do vídeo eu falei, Deus tem uma palavra aos nossos corações, ao meu e ao seu coração. Você que tem um propósito de Deus, você que tem uma palavra de Deus, continue. Continue multiplicando essa dracma que Deus te deu. Multiplique cada vez mais. Porque uma coisa é certa, quanto mais compartilharmos essa dracma, mais forte nós ficamos. Porque não podemos esconder a dracma, nós temos que compartilhar, multiplicar. Multiplique. Porque cada vez que você multiplica a dracma, cada vez você adquire mais entendimento, cada vez você adquire mais presença de Deus, cada dia você adquire mais humanidade que vem do céu. Amém? Que recado maravilhoso. Que recado maravilhoso. E a palavra de Deus, ela é certa. A palavra de Deus, ela é diretamente ao teu coração. Diferenciado.
a palavra. Esse tipo de palavra vocês não ouvirão em templo algum. Mas o Senhor Jesus, ele tem vasos de honra, como também tem vasos de desonra. Mas esse vaso de honra que ouviu essa palavra, ele continuará pregando e fazendo a vontade de Deus. Amém? Aleluia! Essa é a palavra que o Senhor Jesus, ele nos deu nesse momento. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias na madrugada, fazendo a vontade de Deus, fazendo o propósito que Deus nos colocou a cada um. Se você tem um propósito de Deus, continue fazendo, porque o tempo será mau daqui em diante. Irmãos, a Bíblia é o nosso único meio de vivermos aqui nessa terra. Lembre-se dessas palavras. Chegamos a mais um final. @Momento Único Oficial. Compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra para muitos mais irmãos ouvirem essa palavra. Amém? Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Chegamos mais ao fim. @Momento Único Oficial com 2F. Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!